Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Saúdo pela sua primeira participação, agora já num debate orçamental. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e não poderei deixar de começar esta intervenção justamente sobre um tema que é basilar na discussão sobre o financiamento do ensino superior, mas mais do que tudo sobre a visão que nós temos de funcionamento do Estado Social de Direito, dos serviços públicos e das obrigações do Estado para com os seus contribuintes e para com os seus cidadãos. A redução do teto máximo de propinas garantido neste Orçamento do Estado é um passo histórico e é um passo estrutural no financiamento e na alteração do financiamento do ensino superior em Portugal. Eu relembro que as propinas foram atualizadas em 91-92 com a lógica de melhorar a qualidade do ensino. Passados mais de 25 anos, situam-se o seu teto máximo nos 1.068 euros, o que é incomportável para muitos dos estudantes e muitas das famílias que continuam a sonhar ter os seus filhos a estudar no ensino superior. E é justamente porque a medida representa uma alteração e uma visão universalista sobre o Estado Social que era imperioso esta legislatura conseguirmos dar esse passo. Foram lançadas várias ideias, muitas delas falsas e desavergonhadas em relação à discussão que está em cima da mesa sobre o funcionamento do Estado Social, sobre o papel da ação social e sobre o financiamento público para o ensino superior. Em primeiro lugar, cumprir a Constituição. E cumprir a Constituição não passa apenas por dizer que os mais pobrezinhos têm acesso a bolsas, muitas das vezes escassas, para aquilo que era necessário. Não passa também por dizer que a redistribuição da riqueza se faz através de uma lógica do utilizador-pagador. E não passa muito menos, principalmente para os partidos que se apresentam como liberais e contra o grande peso dos impostos do Estado, continuar a assumir uma posição que não é uma posição justa em relação às propinas, porque elas são sim uma dupla taxa sobre aquilo que são os rendimentos das famílias, pagam para o Estado através dos impostos e pagam outra vez através das propinas para o prosseguimento no ensino superior. E é justamente por isso que é uma medida mais do que justa. 3 ideias sobre mecanismos de ação social. Foi lançada também uma ideia de que existe aqui uma obrigatoriedade de escolher entre ou se baixa propinas ou se investe em ação social, nomeadamente em bolsas. Como se isso fosse uma dicotomia, como se não fosse hoje necessário, como era no passado, baixar e automaticamente baixar este ano e a médio prazo acabar com as propinas e apostar no reforço dos mecanismos de ação social, até porque as bolsas não podem continuar a servir em grande parte para pagar apenas aquilo que são os custos das propinas desses estudantes. E como a direita acordou agora para os problemas da ação social, eu trouxe aqui alguns dos projetos, não só da anterior legislatura, mas desta legislatura, de reforço dos mecanismos da ação social que PSD e CDS chumbaram. Em 2012, recomenda ao Governo que regulamente fundos de emergência dos serviços de ação social nas instituições de ensino superior. A direita chumbou essa proposta. Recomenda ao Governo que promova medidas de emergência nos apoios cedidos a estudantes no ensino superior. A direita chumbou essa proposta. Recomenda ao Governo a impenhorabilidade de bens dos estudantes do ensino superior por dívidas decorrentes do não pagamento de propinas. A direita chumbou essa proposta em 2012. Recomenda ao Governo a alteração ao regulamento de bolsas e o seu diferimento de estudantes de famílias carenciadas que não sejam titulares de dívidas do agregado familiar. A direita chumbou essa proposta. Estabelece um novo regime de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. A direita chumbou essa proposta. Recomenda ao Governo a suspensão do pagamento de propinas por parte dos estudantes do ensino superior com dificuldades na recepção das bolsas, atrasadas nessa altura e
por dívidas por causa das propinas e a direita chumbou essa proposta. Eliminação dos critérios abusivos para acesso a bolsas de ação social escolar no ensino superior, a direita chumbou essa proposta. Alargamento do universo de bolseiros do ensino superior por via da revisão do seu regulamento, a direita chumbou essa proposta. Mas cheguemos já a esta legislatura e olhemos para as posições que a direita tomou, nomeadamente nas votações na especialidade no último orçamento no Estado, onde o Bloco de Esquerda propôs aqui, em sede de Orçamento do Estado, o aumento do limiar de elegibilidade no regulamento de atribuição de bolsas de ação social e a direita chumbou essa proposta. E, portanto, conhecemos bem a ladainha da direita. Na altura em que se baixam as propinas, diz que está muito preocupada com os serviços de ação social. Mas, na verdade, está há 7 anos a chumbar quase todas as propostas que chegam aqui à Assembleia da República para garantir o reforço de mais ação social e, diga-se passagem, também mais residências para estudantes do ensino superior. Uma das medidas que estava inscrita nessa proposta do Bloco de Esquerda garantia o aumento por orçamento do Estado, o aumento e o alargamento do número de camas para estudantes do ensino superior e a direita chumbou essa proposta. E, portanto, acordaram agora para o problema, fizeram uma lei que, na verdade, veio liberalizar as rendas em Portugal e agora dizem-se espantados, porque as rendas e o valor dos quartos aumenta exponencialmente nos últimos 2 ou 3 anos. Retirou dos fundos comunitários, do último quadro comunitário, a possibilidade de ser investido parte desse dinheiro em residências universitárias e depois espanta-se que não exista qualquer euro investido a partir do orçamento do Estado ou de fundos comunitários em residências universitárias. Extraordinário, senhores deputados. Na verdade, devíamos era estar a discutir problemas de amnésia, mas era na Comissão de Saúde e não na Comissão de Ensino Superior. Porque o problema da direita hoje é realmente um problema de amnésia, porque se esqueceu de todas as votações que fez até ao ano passado em sede de orçamento do Estado. E é justamente por isso, e porque não ficamos à espera de perceber apenas e de lutar apenas por baixar as propinas, que queremos garantir também o aumento das bolsas de ação social, como sempre quisemos. E, aliás, não aconteceu porque a direita chumbou essas propostas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é o tempo de defender o Estado Social. E terminarei, Sr. Presidente. E o tempo de defender o Estado Social é o tempo de pôr de lado a lógica da direita, uma lógica neoliberal do utilizador-pagador. A redistribuição da riqueza faz-se não a partir de uma lógica do utilizador-pagador, mas a partir de uma lógica de impostos progressivos. É isso que diz a Constituição e é essa a visão que levou à redução das propinas e que deve levar ao seu fim. É essa a proposta do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.